Podemos. Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos vocês. Gostaria de agradecer a presença de vocês, do Dagoberto, que está ministrando a apresentação da pesquisa que a Advance já faz, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre a SkyOne, né? Uma breve introdução antes do Dagoberto iniciar a apresentação da pesquisa. Nós somos uma empresa focada em plataformas tecnológicas. A gente tem hoje um processo muito completo, então a gente tem o AutoSky, que faz a migração do seu ERP para a nuvem, a gente tem o IntegraSky, que é o que está aqui presente, que faz integrações entre sistemas, a gente tem o Security, que cuida toda a parte de segurança da sua empresa, e o Simple, que cuida de questões financeiras. Então, convido a todos vocês a escanearem o QR Code, terem um parceiro SkyOne e terem acesso a todas essas plataformas. Gostaria de agradecer ao Dagoberto, né, pela oportunidade que está aqui, e aí vou deixar que ele fale um pouquinho e possivelmente conversar com vocês depois que vocês se inscreverem e acessarem o QR Code. Obrigada. Amanda, muito obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito a SkyOne pela parceria, pelo convite. Vai ser um grande desafio falar sobre tendência do mercado de tecnologia, logo após uma eleição, mas a gente tem boas notícias pela frente, a gente tem boas perspectivas, tem muitas oportunidades interessantes. Vou me apresentar, eu sou Dagoberto, eu trabalho com tecnologia há muitos anos, comecei a trabalhar com tecnologia no Citibank, depois fui para o Banco ABN, fui para a Microsoft numa época que a Microsoft era muito pequena, fui um dos primeiros colaboradores no Brasil, cresci muito com a empresa, fiquei 6 anos como diretor de marketing e vendas, 2 anos como diretor de estratégia, tive a oportunidade de fechar um dos maiores contratos da Microsoft na história dela, que foi com o Banco Bradesco. Bill Gates veio ao Brasil para assinar o contrato. Em 2002 eu saí, fundei a Advance. A Advance é uma empresa de treinamento e consultoria, especializada em atender grandes empresas de tecnologia. Hoje temos como clientes, além da SkyOne, AWS, Google, IBM, Ingram Micro, SAP, Thomson Reuters, TOTUS, todas as grandes empresas de tecnologia, o que nos dá uma visão muito interessante do que está acontecendo com o mercado e para onde está indo o mercado. Além disso, nós temos essa pesquisa que fazemos trimestralmente no mercado de tecnologia desde 2008. Nós estamos na edição número 60, então temos um grande filme para olhar, para analisar a parte de tendências, para poder aplicar algoritmos e fazer previsões do futuro. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu vou começar falando do passado, 2020, 2021, só para criar uma linha de raciocínio e a gente poder depois fazer inferências a respeito de 2023, 2024. 2020 foi um ano desafiador, foi o ano da pandemia. Março foi todo mundo para casa, a gente achou que em 7 dias estava tudo resolvido, 7 dias virou 14, que virou 28, estamos há 3 anos quase que nessa vivência diferente, experiência diferente, forma de trabalhar diferente. No começo, a área de tecnologia ficou muito assustada, não sabia exatamente o que ia acontecer, mas a gente teve um crescimento em 2020 de 10,4%, que era exatamente o mesmo crescimento que tinha tido nos últimos anos. Então, de certa forma, a área de TI ela foi beneficiada na pandemia, as empresas de consumidoras entenderam que tecnologia é essencial para a sobrevivência e para o crescimento, e consumiram e vem consumindo muita tecnologia desde então. 2021, nós batemos o recorde histórico, 23% de crescimento. Um dos fatores que chama atenção é que nem todas as empresas de tecnologia tiveram a mesma sorte na pandemia. As empresas menores, e por menores a gente fala empresas de tecnologia com um faturamento abaixo de 16 milhões ano, elas tiveram um crescimento abaixo da média de mercado. Então, a pandemia para elas foi mais difícil, a hora que foi todo mundo para casa, eles não tinham tecnologia, não sabiam como trabalhar, o colaborador estava perdido, a gestão não sabia como fazer a parte de processo, como continuar a parte de vendas. Então, as empresas pequenas e médias de tecnologia foram mais impactadas.
As grandes empresas, quando foi todo mundo para casa, o pessoal já tinha cultura de trabalhar com home office, tinha processo, tinha tecnologia, e acabou fazendo as vendas para o seu mercado consumidor tão bem ou até melhor do que fazia antes da pandemia, e por conta disso tiveram um crescimento acima da média de mercado. Isso se manteve em 2021. Olhando do ponto de vista de categoria de empresas no mercado, se a gente vê as empresas de hardware tradicional e software tradicional, elas têm tido, nos últimos anos, um crescimento abaixo da média de mercado. Do outro lado, a gente tem empresas de nuvem, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, crescendo a taxas impressionantes, batendo acima de 30% de crescimento. Muitas empresas de hardware estão com um problema ainda mais sério, porque, dependendo do equipamento que você vende, o prazo de entrega do fornecedor é de mais de 12 meses. Então, muitas empresas tiveram que repensar o modelo de negócio, repensar a forma de atuação, repensar a carteira de ofertas, e não é um modelo de transição simples. Você sair de um modelo de oferta tradicional, seja hardware ou software, para a nuvem, envolve repensar a sua parte financeira, marketing, vendas, modelo de negócio. Você tem que começar a pensar, agregar serviços ao produto que você está oferecendo, sejam projetos de migração, design, plataforma, segurança, agregar parte de monitoramento ou serviços gerenciados, agregar parte de gestão de custos, que é uma grande preocupação dos clientes que vão para a parte de nuvem, e a parte de gestão de governança, aplicando melhores práticas, garantindo que a sua segurança na nuvem está com o menor risco possível. Nós tivemos também, ao longo dos últimos anos, o número de ataques hackers impressionantes. Então, a preocupação com segurança ela está muito presente. Nós temos aqui no meio o crescimento das empresas de serviço. Se a gente aplicar todos os modelos matemáticos, as empresas de serviço de TI no Brasil deveriam estar crescendo muito mais do que 9% em 2020, 22% em 2021. Só não estão crescendo porque falta mão de obra. Então, é um problema crônico, a gente vem reclamando de falta de mão de obra já há muitos anos, agora ela tem ficado crítica. Então, existe demanda, mas muitas das empresas de serviço não têm como atender a demanda por falta de profissionais para fazer a prestação de serviço. Algumas empresas, a gente vai ver já ao decorrer da palestra, algumas empresas de serviço, ao contrário, estão crescendo mais de 50% ao ano, transformaram essa falta de mão de obra num grande diferencial competitivo, e é isso que a gente vai ver um pouco mais para frente. Olhando o crescimento das empresas trimestre a trimestre, nós tivemos o ano 2021, o primeiro trimestre com 16% de crescimento, batemos recorde histórico, nunca antes a gente tinha tido um crescimento tão grande. Depois, segundo trimestre, 27% de crescimento. Segundo trimestre, tipicamente, é o trimestre mais fraco do ano. Em 2020, por conta da pandemia, a gente cresceu só 5%, altamente impactado sazonalmente pela pandemia. 2021, 27%, altamente impactado pela mudança de sazonalidade de compra de governo. O governo, entendendo que 2022 era um ano eleitoral, precisava mostrar boas coisas de tecnologia, e para isso, projeto de tecnologia, projeto de longo prazo, tem que comprar em 2021 para poder implementar em 2021 e poder mostrar depois em 2022. Foi o que aconteceu. Então, a gente teve um crescimento recorde histórico no segundo trimestre e fechamos o ano com 23% de crescimento. Começamos agora 2022 muito bem, 21% de crescimento no primeiro trimestre, 22% no segundo trimestre, e demos uma derrapada aí grande no terceiro trimestre. Então, por conta das eleições, por conta da insegurança gerada pelas eleições, muitos dos processos de compra escorregaram e foram do terceiro agora para o quarto trimestre. Não é ruim quando a gente olhar o ano como um todo. A gente vai ter um quarto trimestre agora muito forte, vai fechar o ano com
22,7% de crescimento, basicamente o mesmo crescimento do ano passado. Mesmo com Copa, a Copa ela nem aumenta, nem reduz o consumo de TI, o que ela faz é mudar a sazonalidade. Então, a gente viu e está vendo agora o mês de final de outubro e começo de novembro, com um crescimento fantástico na parte de consumo, os clientes antecipando a parte de compras, para não deixar o que era típico das últimas 2 semanas do ano. Então, a gente está vendo acontecer isso um pouquinho antes, o que é muito bom e saudável para a área de TI. Vamos começar a olhar para frente agora e ver o que a gente tem de expectativa para os próximos anos. Eu vou começar analisando um pouco a parte do PIB, só para ter uma linha de referência para a gente poder depois falar sobre a parte de TI. Quando a gente fala de PIB no Brasil, o crescimento da economia, a gente apelida de o voo da galinha. O voo da galinha porque a galinha voa, cai, voa, cai, voa, cai, e é isso que a gente vê ao longo dos anos todos. Se a gente pegar ali o ano de 2000, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 4,4% de PIB na economia, e aí 3 anos com crescimento menor, aí a galinha sobe de novo, 5,7%, aí a galinha cai, aí nós tivemos 2009, o ano da marolinha, 0 de crescimento, mas acabou desaguando um represamento que teve do crescimento para 2010, batendo um recorde histórico, 7,6% de crescimento. Aplicando o modelo matemático, a gente vê que 2015 e 2016 a galinha deveria ter voado, não voou, a gente teve a recessão, a crise da Dilma, a galinha ficou enterrada 2 anos abaixo da terra ali, isso teve um impacto muito grande na área de TI. E nós tivemos agora, 2021, crescimento recorde na parte de economia, 4,9%, e nos leva a ver que a galinha, de novo, vai cair. Então, vai ter alguns 3 ou 4 anos com um índice menor, mas, de qualquer forma, esse ano, a economia deve fechar em 2,8% de crescimento, o que é fantástico. Se a gente olhar os últimos anos, não tivemos isso, tivemos 2,7% em 2013. Então, estamos indo muito bem do ponto de vista de economia. Provavelmente, o próximo ano ainda está seguro por conta de tudo que vai acontecer, e só tenho certeza a partir de então. Mas a gente vai ver que tecnologia tem uma posição privilegiada. Então, vou mostrar para vocês aqui a curva verde, que é a curva de crescimento de tecnologia, e aí por isso que eu mostrei a economia antes, para a gente poder ter um fator de comparação. Olhando a curva de crescimento de TI até 2008, a gente teve ano a ano 12% de crescimento, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Nós tivemos os grandes projetos de tecnologia, então automação de escritório, automação de banco, automação de varejo, automação das escolas. Então vendeu-se muito a parte de hardware, criou-se uma base de tecnologia para vender agora a parte de software, serviço e nuvem. Nós tivemos 2009, novamente o ano da marolinha, 0% de crescimento também em TI, represando um consumo e desaguando depois em 2010, 20% de crescimento, recorde histórico. E aconteceu, a partir de então, um fator interessante, a curva de crescimento de TI passa a acompanhar a curva de crescimento da economia, só que em patamares, e agora começando a se descolar da economia. Então, a gente tem de 2012 a 2016 um crescimento médio de 5%, depois de 2017 a 2020 um novo patamar, 10% de crescimento, e ano passado inauguramos um outro patamar, 20% de crescimento, ano passado bateu 23%, esse ano vai bater 22,7%, basicamente 23%. Ano que vem, independente do que tenha na economia, a menos que tenha uma trombada muito grande, uma mudança muito grande, o que não parece ser provável, a gente vai bater 22% de crescimento na área de TI, inaugurando um novo platô e mantendo esse novo platô de crescimento. O que nos faz crer que a gente vai ter esse crescimento ano que vem e muito provavelmente o próximo, independente do que acontece na economia?
Primeiro, a gente tem o advento do 5G, que muda radicalmente a forma como as empresas se comunicam, como a empresa se comunica com o consumidor, abre um canal de conhecimento e comunicação com o consumidor impressionante. Começa a ter a proliferação de IoT, dispositivos conectados a partir de internet. Então, a gente passa a ter a viabilização de uma tecnologia fantástica e a gente passa a ter acesso de maneira mais consistente à nuvem em regiões do Brasil onde hoje a nuvem é relativamente instável. Então, isso traz um novo patamar de conhecimento de uso na parte de nuvem. O segundo fator que nos leva a crer nessa parte de platô de crescimento é o déficit de tecnologia. Se a gente olhar os anos de 2005 a 2020, o Brasil investiu o equivalente a 2,1% do PIB em TI. No mesmo período, os Estados Unidos investiram 3,9% do PIB em TI, então basicamente o dobro do Brasil. E se a gente pegar os países desenvolvidos, foi 3,4% do PIB. Algumas áreas aqui no Brasil foram mais afetadas ou foram mais prejudicadas, tiveram menos investimento na parte de TI ao longo desse período, e foram as áreas de educação, saúde e varejo. E aí, olha que interessante, vem a pandemia em 2020 e cobra investimentos rápidos para a sobrevivência exatamente dessas três áreas, educação, saúde e varejo. Educação, eles fizeram o que dava, falaram para o professor, usa Zoom, usa Teams, usa o que você tiver aí, fala com os alunos, aplica a aula do jeito que você conseguir, mas a gente precisa ter continuidade dos negócios. O mesmo aconteceu com a parte de varejo, vai para a internet, vem do jeito que dá, usa o WhatsApp para falar com o cliente, para fazer o pedido da forma que der. Então, a gente chamou isso, apelidou isso de investimentos band-aid, rápidos. Agora, essas três áreas estão tirando os band-aids, colocando curativo legal, bonito mesmo, consistente, coerente. Então, são áreas que vão investir muito em tecnologia nos próximos anos. E se a gente olhar o investimento já em 2020 e 2021, a gente vê que o déficit começou a reduzir. Então, nós tivemos 15 anos de um déficit. Em 2020, nós passamos a ter 3,0% de investimento do PIB em TI. 2021, 3,6%. Então, tem muito ainda de defasagem, tem muito ainda que investir, tem muita modernização, renovação de parque para fazer, muito de tecnologia para ser consumida, e a gente tem visto de que esse consumo vai ser ainda maior nas empresas de porte médio e pequeno, ou SMB, ou PME, como o pessoal chama, que são empresas que investiam o mínimo necessário em TI, só para cumprir legislação, intercomputador, servidor e ERP, o menor possível. Em alguns casos, o ERP era quase que o Excel. E agora começam a olhar e falar, opa, peraí, nessa história de pandemia a gente aprendeu de que tecnologia é importante. Sem tecnologia, eu não tenho contato com o cliente, eu não vendo, eu não tenho sobrevivência, eu não tenho crescimento. Então, começaram a consumir muito de tecnologia, estão consumindo ferramentas de análise de produtos satélites ao redor do ERP. Então, descobriram marketplace, que vão lá, baixam um aplicativo. Se gostar do aplicativo, continua pagando. Se não gostar, para de pagar. Então, as pequenas e médias empresas estão fazendo um autosserviço, buscando tecnologia, consumindo a tecnologia. A gente tem visto também a parte de infraestrutura como serviço crescendo demais, as empresas de nuvem com taxas de crescimento acima de 40%, as empresas de cibersegurança também com taxas de crescimento muito grande. Uma das coisas que despertou muito interesse, foi uma surpresa na área de TI, a pandemia despertou o consumo de locação de tecnologia. Então, a hora que foi todo mundo para casa, a empresa precisava fornecer equipamento para o pessoal que estava trabalhando em home office, não sabia quanto tempo ia ficar lá, achava que não fazia sentido comprar, começou a alocar equipamento. Então, as empresas cresceram muito nesse segmento e despertaram o sentimento de que tecnologia deve ser cada vez mais serviço
ao invés de compra. A gente viu também um crescimento muito grande em fábricas de software e alocação de desenvolvedores, que são com segmentos de mercado altamente dependentes de mão de obra, e é uma coisa que a gente vem reclamando muito, falta de mão de obra, e são empresas que conseguiram transformar essa falta de mão de obra em diferencial competitivo e ter alta taxa de crescimento. A inflação, que foi um fator que preocupou muito em 2021, nós batemos 10,1% de inflação, deixou todo mundo preocupado, achando que a gente poderia ter um novo patamar inflacionário. Seguramente a gente não deve ter isso. Todos os economistas, analistas estão falando de que, embora a gente tenha um cenário inflacionário global por conta da guerra na Ucrânia, a falta de gás, etc., a gente aqui no Brasil deve manter nos próximos 2 a 3 anos um patamar 5 a 6% de inflação. Novamente, pode ser que a gente tenha uma trombada muito grande, o que é muito pouco provável agora para o próximo 1 ano. Então, novamente, a área de tecnologia tem um crescimento bom para a gente poder superar isso. Quando a gente fala de inflação de 10,1%, que aconteceu ano passado, ela preocupa porque a gente teve esse patamar inflacionário lá na recessão, na crise da Dilma, foi 10,7%. Então, pela primeira vez, a gente teve na área de tecnologia um resultado real negativo, porque a inflação foi maior do que o crescimento da área de tecnologia. Ano passado, em tecnologia, nós tivemos 23% de crescimento, 10% de inflação. Então, do ponto de vista real, nós tivemos 13% de crescimento. Para os próximos anos agora, novamente, como eu falei, uma redução de expectativa de inflação. Olhando as categorias de hardware, software tradicional, serviço e nuvem, a gente vê que para os próximos anos se mantém o que a gente vem observando nos últimos anos, hardware e software tradicional crescendo abaixo da média de mercado e com margem de lucro abaixo da média de mercado. E do outro lado, nós temos as empresas de nuvem, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, crescendo com patamares impressionantes, acima de 30% de crescimento e com a margem de lucro acima da média de mercado. Então, essa é uma transição que a gente tem visto acontecendo no mercado. As empresas tradicionais, hardware e software, começam a repensar o modelo de negócio por conta de que o lago está cada vez menor, né? Então, tem empresa que fala, eu estou com um crescimento de 13%, não é ruim. Mais ou menos, né? Se você olhar, é como se você tivesse com uma varinha de pescar lá no lago, aí pega um peixinho e fica feliz da vida porque pegou um peixinho. Aí do lado tem uma pessoa que pega, joga uma rede e cata um monte de peixe naquela rede. Então vai chegar uma hora que esse um peixinho vai começar a fazer diferença nesse lago todo. Então tem que começar a repensar e fazer a transição dos modelos de negócio. Não é trivial, leva tempo, leva muitas fases, leva a repensar modelo financeiro, marketing, vendas, a empresa como um todo. Existe um fator no Brasil que a gente vem analisando, colocando na pesquisa já há muitos anos, que é o que a gente chama de polarização das empresas. Então, eu vou pegar a primeira barra ali em cima, onde a gente analisa o ano 2020. Então, em 2020, nós tivemos uma média de crescimento no mercado de 10,4%, mas nós tivemos, de um lado do espectro, aquele 5% vermelhinho mais intenso lá, são empresas que tiveram redução maior do que 30%. Então, a empresa, por conta de mercado, modelo de negócio, por eficiência, acabou tendo uma redução no seu tamanho, mas do outro lado, a gente vê o azulzinho intenso ali, 5% das empresas com crescimento acima de 50%. E a gente observa que sempre que o mercado tem uma grande crise, nós temos, de um lado, empresas indo muito mal, do outro lado, empresas indo muito bem. Então, a crise faz com que o dinheiro mude de mãos. Nós não estamos em um momento de crise agora,
2022 e 2023 vão ser anos fantásticos. 2022, nós estamos finalizando o ano batendo o recorde histórico de 11% das empresas com taxa de crescimento acima de 50%. E aí um dos fatores que eu preciso chamar a atenção aqui, porque sempre que a gente fala isso, o pessoal fala, mas deve ser startup. Não, não é não, tá? Desses 11% que tem o azul mais intenso, 80% do que está ali são empresas de porte médio. Então, são empresas que, por conta do modelo de negócio, por conta de eficiência, estão crescendo muito mais do que as outras. Então, existe espaço para isso. Em 2023, a gente vai bater 22,7% de crescimento, 6% das empresas com crescimento acima de 50%. O que faz com que essas empresas tenham taxa de crescimento muito acima das outras? E a gente vai analisar aqui 3 anos, o ano 2021, nós tivemos empresas que conseguiram transformar a crise da pandemia em oportunidade, então mudaram rapidamente o seu modelo de trabalhar, mudaram a forma de vender, fazer marketing, usaram a parte digital de maneira muito intensa e por conta disso tiveram taxa de crescimento acima de 50%, e tivemos também as empresas de infraestrutura em nuvem e locação para home office. 2022, esse ano aqui, a gente vê que as empresas que estão com alta taxa de crescimento são as empresas de serviço e desenvolvimento de software. Olha que interessante. São 2 empresas altamente dependentes de mão de obra. É uma coisa que a gente vem reclamando há muitos anos. Só que essas empresas de serviço e desenvolvimento de software conseguiram mudar o seu modelo de trabalho, conseguiram aumentar a escala com o uso intenso de processo, e aí uma vez que você tem processo, consegue automatizar o processo, robotizar o processo, botar inteligência artificial em cima disso, ganha eficiência e tem taxa de crescimento acima de 50%. E a gente tem também empresas de infraestrutura e consultoria em nuvem. Para 2023, o que a gente vê que vai ser o driver, ou o que vai guiar a alta taxa de crescimento das empresas, vão ser aquelas empresas de TI em nuvem que conseguirem atender pequenas e médias empresas, então SMB ou PME, de maneira eficiente, usando o que a gente chama de estratégia de amplitude, vender para um número maior de clientes. A nuvem permite, habilita isso, mas você tem que ter um modelo de negócio, um marketing diferente, uma forma de vender diferente. Então, a empresa que consegue se estruturar para isso, existe o mercado, existe a demanda, e ela vai conseguir tirar proveito disso. A gente vê também, do outro lado, empresas que vão oferecer produtos e serviços de o que a gente chama de inteligência de TI. Inteligência de TI são, de um lado, sistemas que fazem apoio à decisão, BI, Executive Information System, tudo que faça com que a decisão seja mais rápida, mais segura. Do outro lado, são soluções que vão fazer com que a empresa use tecnologia e tenha um diferencial competitivo e ganhe mercado com isso. Então, a gente vê que empresas de tecnologia que vão oferecer esse tipo de solução, usando a estratégia que chama de profundidade, poucos clientes, mas venda em profundidade, vão conseguir ter alta taxa de crescimento. E nessa parte de inteligência, a gente falou ferramentas de análise, melhores decisões, redução de custo, aumento de vendas, a parte de redução do custo operacional e análise de séries temporais, análise preditiva, a parte de antifraudes. Então, são análises para colocar e para vender e ganhar, ter taxa de crescimento acima de 50%. Eu falei a respeito da oferta de tecnologia para pequenas e médias empresas. O Brasil, ele é um país, em grande maioria, de pequenas e médias empresas, mas se a gente pega hoje o mercado de TI, ele oferece, ou ele tem a sua carteira de oferta orientada a clientes maiores e menos clientes. Então, o modelo mais de profundidade do que o modelo de abrangência.
Eu coloquei alguns números aqui só para a gente exercitar. O Brasil tem hoje cerca de 20 mil empresas que compõem o ecossistema de tecnologia, incluindo revenda integradora, empresa de serviço, empresa de oferta em nuvem, empresa de desenvolvimento de software. 80% dessas empresas hoje têm foco em atender poucos e grandes clientes, não necessariamente os maiores, mas dentro do seu ramo de atividade, o maior que ele consegue. Se a gente pensar isso, então, 20 mil empresas, 80% a 16 mil empresas. Na pesquisa, a gente vê que essas empresas estão atendendo, em média, cerca de 50 clientes. Então, a gente tem uma cobertura aqui de uns 800 mil clientes. Se eu pegar o número de empresas que existe no Brasil, por corte de número de colaboradores, então, pegando lá, desde empresas com 500 ou mais colaboradores, são 10.167 no Brasil. Então, se eu somar de trás para frente aqui, as 800 mil, onde está todo mundo focado e trabalhando e vendendo tecnologias, são as empresas que têm de 20 colaboradores para cima. As empresas que têm de 20 colaboradores para baixo, que formam cerca de 4,4 milhões de clientes, hoje são praticamente desatendidos pelo mercado de TI. São empresas que precisam de tecnologia, querem consumir tecnologia e estão tendo que recorrer a autoatendimento porque não tem ali revenda integradora ou empresa para poder atender esse mercado. Então, as empresas de tecnologia que conseguirem olhar para esses mercados, criar escala, conseguir atender essas empresas, tem um mercado gigante para poder trabalhar. Nos próximos anos, a gente vai ouvir muito de uma sigla que é MIM, né? Não é o M&M lá do chocolatinho, mas é Modernization and Monetization, ou modernização e monetização, que é como você faz para trabalhar de maneira diferente, de maneira mais eficiente. Então, as empresas de hardware vão ter que entender de que vão ter que começar a oferecer a parte de nuvem. Então, modernizar para elas significa levar o cliente para a nuvem. Então, é ou mover o cliente de on-premise para a nuvem, ou mover de um provedor para outro, mas é também ajudar o cliente na parte do redesenho de arquitetura, na busca de componentes mais baratos. Então, como fazer para reduzir os custos buscando em instâncias, armazenamento. Quando a gente vai para a nuvem, tem uma oferta muito grande disso, e o cliente, via de regra, não sabe, não usa e pega o mais caro. E aí fala, a nuvem é cara. Não, a nuvem não é cara, é que você está usando ela de maneira não eficiente. Além disso, tem que adicionar os componentes de segurança. Então, não é o fato de ir para a nuvem que você está seguro, longe disso, precisa de muita segurança, o que representa uma oportunidade de venda de serviços gigante para as empresas de TI, e aí que entra a monetização, que é como é que a empresa de hardware que está indo para a oferta de nuvem pode ganhar dinheiro, é com a parte de sustentação, gerenciamento de conta, gerenciamento de custo e redução constante na parte de custo, renegociar as licenças que a empresa tenha de on-premises para a nuvem, fazer o gerenciamento de risco de segurança, incluindo a parte de melhores práticas, arquitetura, produto, monitoramento, olhar a parte de backup, disaster recovery. Então, tem muita oportunidade para oferecer para o mercado que está indo para a nuvem. Para as empresas de serviço, o M&M, ou modernização e monetização, significa sair do modelo de trabalho artesanal, então botei a vovozinha aí fazendo tricô, para ter um modelo de serviço em escala. E não é uma coisa simples de fazer. A gente, aqui no Brasil, tem visto as empresas patinarem muito nisso. As empresas que fizeram essa transição são as empresas com taxa de crescimento de 50% plus, acima de 50%. E aí elas o que fizeram foi desenhar muito bem os seus processos, estabelecer bibliotecas de reusabilidade de serviços. Então, tudo tem que ser empacotado, tudo tem que ser um Lego. A hora que você vai oferecer o serviço, que você vai implementar o serviço para o teu cliente, é aquele monte de Lego, isso te dá eficiência no processo, aumenta a margem de lucro.
Então, você vai ter módulos de conhecimento, metodologia como um diferencial atrelado ali. Toda a parte de atividade de serviço, o relatório tem que ser pré-montado, as apresentações de um próprio conceito, tudo tem que ser pré-montado. A parte de vendas, proposta, ata, RFP, tudo, e incluir a parte de ofertas, incluindo marketing, vendas, implementação em pacotes, para que seja mais fácil de vender, para que seja mais fácil de implementar e para que aumente a tua margem de lucro. Monetização, nesse sentido, significa montar ou buscar uma solução para o teu cliente, mas usando o máximo possível desses Legos ou desses componentes que você tenha, né? Então, usar sempre material pré-montado. Hoje, a gente vê que as empresas de serviço vão no cliente e falam assim, eu faço o que você precisar. Fazer o que o cliente precisa é muito bom, mas a margem de lucro é pequena, porque a cada projeto é um novo projeto. Quando você faz o M&M, você passa a ter escala, aumenta a tua margem de lucro. Para as empresas de software, o M&M é um pouco diferente. Modernizar é pegar o software que estava lá on-premises e levar ele para a nuvem. O primeiro ciclo, o primeiro estágio de troca é através de sistemas de virtualização. O segundo é começar a fazer a parte de redução de custo, olhando ou desacoplando o banco de dados proprietário, tentando usar banco de dados ou usando o banco de dados open source, passar a parte de storage procedure para código, que é uma coisa que já deveria ter sido feita lá atrás, e hoje a gente olhando para a storage procedure, a gente fala, putz, que besteira que a gente fez, mas na época parecia legal, e muita gente tem muito ainda de uso de storage procedure. Modernização é usar a parte de container, microserviço, desacoplar a parte do sistema operacional, deixar de usar um sistema proprietário, usar um sistema open source, reduzir os custos com isso. E na parte de monetização, é olhar como é que a gente ganha dinheiro à medida que está sendo feita a modernização. Modernização de software, né? Se você pegar um produto software on-premises e vai levar para a nuvem e fazer o que a gente chama de full redesign, rearquitetar ele tudo com a parte de container, microserviço, tudo, ele custa uma fortuna e leva um tempo enorme. Então, não dá para você pegar e falar, putz, eu vou fazer tudo isso e aí quando eu estiver lá é que eu vou começar a vender e ganhar dinheiro com essa versão nova. Não vai. Tem empresa que vai levar 5 a 7 anos para modernizar, a hora que chegar lá a tecnologia já é outra. Então, tem que pensar como é que você ganha dinheiro ao longo do caminho. E fazer isso é repensar o teu modelo de negócio. Hoje, as empresas de software continuam com um modelo super antigo de cobrança de taxa de setup e uma mensalidade. E aí eu tenho 3 pacotes aqui que eu ofereço, que é o pacote do software Basic, Advanced, Premium, são 3 preços, é isso. Dá para fazer muito mais que isso, tem que fazer muito mais que isso, tem que pensar o teu software como componente, tem que pensar ele como pedacinhos que você pode ir vendendo e aumentando o consumo do cliente. Então, tem que pensar em como costurar o teu produto de maneira diferente, usar APIs, se integrar com outro produto, monetizar com outro produto através do seu, como transformar o teu produto ou o teu software numa plataforma e permitir que os outros se acoplem e você ganhe dinheiro com isso. Então, é repensar todo o teu desenho e principalmente o teu modelo de negócio. Quando a gente fala de modernização de software, alguns números que chamam a atenção da gente, se olhar as empresas de software, 36% delas diz que a maioria dos produtos ainda está on-premises, então o servidor que está físico lá na casa do cliente, por incrível que pareça. Nós temos 30% das empresas que usam terminal services, então emulam a parte de nuvem, e só 34% que a maioria do software já foi desenvolvido, já foi portada para a parte de nuvem. Olhando a parte de banco de dados, 46% usa a parte de banco de dados open source, 44% em banco de dados proprietário. Storage Procedure, que a gente comentou, 22% das empresas ainda tem a maioria
do software em banco de dados com Storage Procedure, que vai ser um desafio na parte de migração. Olhando a parte do sistema operacional, então nós temos aqui hoje já metade, usa sistema operacional proprietário, metade sistema operacional open source. O software que está desenvolvido, que está portado lá para a nuvem, e aí um outro fato que me chamou muita atenção, dos produtos que foram redesenhados, que foram para lá, por incrível que pareça, 67% não usa a parte de container, 65% não usa a parte de microserviços, quer dizer, ainda tem uma evolução para acontecer, ainda tem um redesenho para acontecer, porque se não faz isso, consome muito recurso, diminui a tua margem de lucro. Então, tem forma de aumentar isso, usando isso que a gente chama de full redesign. As empresas de software on-premises, para fazer o full redesign, em média, elas investem o equivalente a 1 ano de faturamento. Se a gente pensar na empresa de desenvolvimento de software, hoje, o EBITDA médio dela é de 24%. Quer dizer, 1 ano de faturamento significa 4 anos de EBITDA zero para fazer o full redesign. Então, se você não pensar o que a gente chamou lá de monetização, você está morto. Você não vai conseguir ficar 4 anos para modernizar com um EBITDA zero, ou vai se alongar, então você está fora de mercado. E se a gente pensar lá atrás, para quem é mais velho como eu, lá quando teve a troca de DOS para Windows, foi também o que aconteceu. Teve que ter um full redesign, investimento altíssimo. Muita empresa de software ficou pelo caminho porque não conseguiu acompanhar financeiramente o que era necessário. Uma das coisas que a gente olha que é um habilitador ou uma ferramenta de produtividade para o desenvolvedor de software, são as ferramentas de low code, que estão extremamente comum mundo afora, e o Brasil é um dos países com a menor taxa de utilização de ferramentas low code. Ferramentas low code permitem, por exemplo, um aumento de 35% de taxa de produtividade. E o que a gente vê aqui no Brasil é que a maioria dos donos de empresas de software diz que sabe o que é low code, mas não sabe exatamente, não impõe que os programadores e desenvolvedores usem isso. Então, sai todo mundo fazendo na munheca, até usa plataforma de integração, brokers de API, mas a codificação ela é artesanal. E artesanal significa margem de lucro baixa para você. Numa época que vai ter que fazer full redesign, vai ter que fazer modernização, se você tem baixa produtividade, você está morto. Numa época que a gente está falando de que software está cada vez com maior demanda de mercado e que a gente tem uma alta taxa de falta de mão de obra, se você não começar a usar ferramentas de produtividade, você vai ficar fora do mercado. Daqui a alguns anos, você não vai mais conseguir atender o mercado. O teu concorrente que estava aqui do lado, que começou a ganhar produtividade, começou a fazer 35% de produtividade a mais que você, vai começar a cometer um pedaço de pizza, você vai estar fora do mercado rapidamente. Integração com outros produtos. A gente tem visto muito empresas no mundo todo oferecerem tipo marketplaces de API. Então, a empresa de desenvolvimento vai lá, em vez de ficar redesenvolvendo ou reinventando a roda, vai, consome a API, faz a integração, usa aquele pedaço de software, ganha produtividade, ganha eficiência no processo como um todo. Aqui no Brasil ainda tem muito espaço de crescimento, muita empresa que poderia estar usando melhor a parte de APIs e ganhando eficiência no processo. E, principalmente, a gente começa a ver que as empresas poderiam ganhar com a integração de serviços financeiros. Então, a exemplo do que aconteceu com Lynx, TOTUS, o componente financeiro junto do software vai ser muito importante. Então, não é só você fazer um bom desenvolvimento de um ERP, mas é acoplar nele facilidades como se fosse um banco ali dentro,
fazendo a parte de compra da carteira de recebíveis, fazendo análise da sua parte de cobrança, oferecendo essa parte do produto financeiro e ganhando em cima disso. Antigamente era impossível fazer, não tinha. Hoje você tem como fazer a integração e ganhar. Então, o único trabalho que você tem é integrar isso e levar um serviço que vai fidelizar ou amarrar o teu cliente, né, porque ele vai estar consumindo mais coisas de você e você vai estar tendo uma margem de lucro maior com isso. Falando da falta de mão de obra, 72% dos empresários acham que a falta de mão de obra vai ser pior agora em 2022 ou que foi em 2021 e que vai ser pior o ano que vem. A parte de academia ou universidade não consegue suprir a mão de obra necessária para o mercado. As empresas maiores estão criando suas próprias universidades, pegam lá e treinam o pessoal menos favorecido, que começam a treinar a terceira idade está começando a virar objeto de desejo de empresas de fazer programação. Então, começam a ter ideias criativas para poder buscar alternativas para isso. A falta de mão de obra, ela é um fato, já foi lá atrás, 15 anos, está no momento crítico agora. O que a gente vê que as empresas estão fazendo? Tem o que a gente chama de receita de bolo básica, todas as empresas já deveriam ter feito para amenizar o impacto, que é atração e retenção de talentos, mas de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, na parte de atração, pedem para o pessoal de marketing ensinar para RH como é que é feito a atração de cliente para que se use as mesmas técnicas para fazer atração de talentos. E na parte de vendas, pedem para o pessoal de vendas ensinar como se prospecta, qualifica e negocia com o cliente para que se use as mesmas técnicas para prospectar, qualificar e negociar talentos. Então, o RH vai começar a ganhar um conjunto diferente de habilidades e competências para ganhar eficiência no processo. Além disso, tem que fazer treinamento e capacitação interna, tem que ter programa de estagiário, tem que ter programa com universidade, centro de ensino, para poder minimizar esse impacto. O que a gente vê que poucas empresas estão fazendo, e as empresas que estão fazendo estão com alta taxa de crescimento, é a parte de utilização de ferramentas de low-code ou no-code, uso de bibliotecas ou brokers ou marketplaces de API para integrar o máximo possível que você puder. Então, o teu produto tem que consumir código já pré-montado. E o que eu acho principal de tudo, se eu tivesse que resumir minha palestra em uma frase ou uma recomendação para vocês, e aí é hora de pegar papel e caneta, é cria processo. A empresa que criar processo, ela pode, numa segunda etapa, automatizar, robotizar esses processos e depois botar inteligência artificial e ganhar eficiência. As empresas que estão fazendo isso estão tendo resultado fantástico, roubando a pizza das empresas que não estão fazendo. O desafio de RH, ele tem que ser encarado não como um problema de falta de mão de obra, não é um problema de RH, é um problema financeiro. Então, você tem que encarar isso como uma forma não só de sobrevivência, mas de ganhar eficiência no processo, de transformar essa deficiência em diferencial competitivo, de aumentar a tua margem de lucro, de criar escalabilidade em cima disso e trabalhar de uma maneira mais inteligente. Então, acho que temos que olhar pelo lado bom, bom que a gente tem essa falta de mão de obra gigante, bom que a gente tem alternativas, bom que a gente pode crescer. Os 3 principais desafios que os empresários citaram agora para os próximos anos. Número 1, aumentar as vendas. O mercado vai crescer, então as empresas têm que tirar o máximo proveito disso. Então, vender o que puder e com grande eficiência no processo. Aí eu fiz a metáfora aqui com o aviãozinho. A empresa de TI que quiser ter o avião no ar precisa cuidar de 2 turbinas. Turbina número 1, aumentar a parte de vendas, e vendas a gente está falando sempre receita recorrente, aumento do consumo do teu cliente. Turbina número 2, como
aumentar a eficiência em vendas ou eficiência operacional ou margem da empresa. Então, começar a olhar como é que eu posso ganhar mais nesse processo como um todo. Como aumentar as vendas? A gente tem que entender que hoje a venda ela é uma ciência, não é uma arte, não é artesanal. Não dá para contratar vendedor que só fala bem, que se vende bem, mas não vende a empresa. Então, hoje, a venda ela é muito técnica, tem que ter muito estudo, tem que conhecer o território, tem que fazer muito planejamento. Vendedor é péssimo de fazer planejamento. Se não tiver um bom gestor lá para fazer o planejamento, ou o dono da empresa não fizer o planejamento de vendas, o vendedor não vai fazer e a venda não vai acontecer, ou não vai acontecer na velocidade, na margem que você quer. Tem que ter foco no cliente, em ajudar o cliente a comprar, aumentar o consumo do cliente. Tem que entender que hoje a principal técnica de vendas é contar caso de sucesso ou caso de uso. Lá atrás, quando a gente vendia tecnologia, a gente usava solution selling, chegava para o cliente e falava assim, quais são suas dores? Legal, isso foi lá no passado. Hoje a gente não pergunta mais quais as dores. Hoje a gente conta para o cliente um caso de sucesso, um caso de uso, uma referência, para que ele fale, ai, caramba, legal, isso me interessa. Me fala mais a respeito. E a hora que ele fizer isso, ele mordeu a isca. Esse é um processo mais eficiente, muito mais rápido. Então, se o teu vendedor não sabe aplicar essas técnicas e estiver lá atrás, falando de dor, problema, desafio, necessidade, o ciclo de vendas vai ser longo, margem vai ser reduzida. Tem que entender que a venda ela é hoje muito processual, então tem que ter a parte de análise. Eu diria que tem duas receitas de bolo aqui, a receita de bolo básico e o avançado. A receita de bolo básico, que todo mundo já deveria ter feito, mas não é bem assim. A primeira é entender de que o processo de prospecção, hoje ele é também técnico, mas exige um conhecimento muito específico. Então, não faz sentido você deixar o teu vendedor fazer todas as etapas do ciclo de vendas, porque a prospecção tem taxa de conversão menor, o que vai consumir muito tempo dele e precisa de técnicas específicas. Então, criou-se a figura do SDR, Sales Development Representative, que sabe usar essas técnicas, sabe fazer a prospecção, sabe esquentar essa oportunidade, passar para o vendedor para que ele tenha mais eficiência. Tem que ter, do outro lado, um time de CS, Customer Success, Customer Experience, como você quiser chamar, que não é só fazer atendimento e suporte, mas é principalmente fazer venda na base, fazer com que o teu cliente consuma cada vez mais. Hoje, 80% das vendas das empresas é feita na base. Se você não faz isso com eficiência, você está perdendo uma margem fenomenal. Tem que entender que ferramenta de CRM não é ferramenta, é uma cultura. Tem que ter controle de pipeline, tem que fazer com que os vendedores usem o CRM. O CRM não é só para imputar dados, é também para distrair dados, é para ter a parte de inteligência, para ter recomendações. Tem que ter um administrador para analisar funil de vendas, taxa de conversão, ciclo médio de vendas, ticket médio, propor melhorias para o funil de vendas. Tem que treinar e capacitar a equipe em venda e metodologia de venda consultiva. A receita de bolo avançado é entender de que hoje a gestão de equipe de vendas ela é fundamental. Você tem que ter uma figura para cuidar disso. É uma figura dificílima de encontrar hoje no mercado, porque ela tem que combinar dois aspectos. O primeiro aspecto, esse gestor tem que ser um bom administrador, fazer muita análise numérica de funil de vendas, de eficiência na parte de vendas, taxa de conversão, ciclo médio, ticket médio. E do outro lado, o cara tem que ser bom de pessoas, para fazer liderança, motivação, manter o time de alto desempenho. E aí ter essas duas habilidades e competências numa pessoa só não é fácil. Então, tem que começar a procurar, tem que começar a criar, tem que ter isso para dentro de casa,
tem que ter uma política de retenção dessa pessoa. Essa pessoa que vai cuidar de fazer o planejamento de carteira, segmento ou território, vai fazer o planejamento que a gente chama de conta, que é olhar em profundidade a tua base e ver como eu vendo nela. É definir cesta de indicadores de remuneração de equipe de vendas. Isso mudou muito nos últimos 2 anos. Tem que alinhar marketing com vendas. Marketing tem um único objetivo: vender. Se o teu marketing não estiver alinhado com vendas, ele vai gastar dinheiro ao invés de trazer dinheiro. Então, muito cuidado. Hoje tem técnicas para fazer isso. Tem que ter uma cultura de forecast, ou previsão de vendas. Hoje, a maior parte das empresas menores de tecnologia, algumas até maiores, a previsão de vendas tem 50% de chance de acerto. 50% de chance de acerto é que nem você jogar uma moeda para cima e sair cara ou coroa. Então, você pergunta para o vendedor, e aí, qual é a previsão desse negócio acontecer? E aí, em vez de ele te falar, a previsão de acontecer é de 80%, 90%, ele te fala 50%, quer dizer, a chance é acontecer ou não acontecer. Então, não dá para trabalhar. A hora que você não tem previsão de vendas, a tua margem de lucro cai muito. Tem que treinar e capacitar muito bem a equipe em técnicas avançadas, isso evoluiu muito nos últimos anos, e tem que oxigenar o vendedor com baixo desempenho. A gente vê uma permissividade gigante nas empresas de tecnologia. O vendedor está lá, não vende, não desempenha, aí o pessoal não manda embora. Aí, quando vai mandar embora, o vendedor fala que, mas olha aqui o meu pipeline, como está... vou deixar você mais um pouquinho. E aí ele deixa mais um pouquinho e vai... E o pipeline nunca se transforma em negociação. Então, não dá, é vendedor à moda antiga, passou, não está com técnica atualizada, não perde tempo com isso, porque a gente tem uma janela de oportunidade de crescimento no mercado de tecnologia agora fantástica. Se você não tirar proveito disso agora, pode ser que você seja prejudicado lá na frente. Para terminar aqui a minha apresentação, um dos dados que me chamou muita atenção nessa pesquisa foi a parte de envolvimento das empresas de TI em processo de fusões e aquisições. Então, vou puxar ali para a última frase. Hoje, 55% das empresas de TI estão ou estarão envolvidas agora nos próximos 2 anos em um processo de M&A. O mercado de tecnologia está passando por um amadurecimento grande. O mercado de TI, nos últimos 10 anos, foi o número 1 em termos de fusões e aquisições no mercado brasileiro. A gente viu muitas empresas grandes comprando empresas pequenas, duas empresas menores se juntando para sobrevivência, mas agora esse indicador 55% é simplesmente impressionante. Então, mostra de que o movimento que a gente viu de consolidação que aconteceu em outros mercados vai acontecer agora no Brasil de uma maneira muito intensa, né? Até alguns anos atrás, a maioria das fusões, ou que a gente via, eram o que a gente chamava de fusão por sobrevivência, era o roto juntando com o esfarrapado para poder ter melhor margem. Agora não, agora a gente está vendo que são fusões visando o crescimento. É a empresa ganhar massa muscular para poder lutar melhor no mercado, e a hora que ela faz isso, a concorrência fica bastante difícil. Então, esse é um movimento que a gente tem que estar muito alerta. Quais são as minhas conclusões aqui da pesquisa e minhas recomendações para vocês? Número 1 que eu queria deixar marcado aqui, a preocupação de M&M, modernização e monetização da sua empresa. Isso vai ser fundamental para a sobrevivência e crescimento agora nos próximos anos. Então, a gente deu aqui uma série de receitas de bolo. Tem que olhar, tem que repensar, tem que pensar como aumentar o consumo do teu cliente, receita recorrente, como aumentar a parte de margem. E tem que ter aplicar uma receita de bolo que não é simples. É muita coisa por fazer, mas muita coisa que já devia ter sido feita, que é a receita do bolo básico,
que já devia ter analisado o mercado, oportunidade e ameaça, redesenhado o modelo de negócio, trabalhar corretamente uma carteira de ofertas, trabalhar um plano com estratégia e ações, estruturar as áreas de marketing e vendas, tem que ter grande disciplina na execução do plano. Não adianta ter um plano excelente e uma execução ruim. O plano hoje ele tem que trabalhar muito a parte de inovação, diferencial competitivo, tem que ter velocidade para planejar, executar, aprender, ajustar o plano. O Ademir me ensinou muito nesse sentido. Não adianta você querer ter um plano de 3 anos, tem que ter uma visão de 3 anos, mas o plano ele vai se ajustando a cada trimestre. O mercado está mudando de maneira muito rápida, então essa velocidade, ou fazer um plano ágil, ele é fundamental. O que é a receita de bolo avançada? É criar a parte de processos, automatizar os processos, robotizar, botar inteligência artificial em tudo que for possível, aumentar a tua margem de lucro, transformar a falta de mão de obra em diferencial competitivo, fazer mais com menos, fazer melhor, que é aumentar a tua margem, e aí, novamente, pensar, repensar e tripensar a parte de modernização e monetização. O mercado de TI vai ter anos exuberantes pela frente, uma oportunidade, uma janela de oportunidade fenomenal. Depende de você que está assistindo aqui, o quanto vai pegar dessa oportunidade. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado.